Os alunos, a professora vai colocar esse vídeo aí para vocês só terem uma base de como que foi, quem foi o primeiro pioneiro, né? Essa parte da viagem. Então veja lá, Portugal foi o pioneiro em descobrir rotas alternativas de comércio com o Oriente. Esse pioneirismo fez que os portos portugueses ficassem muito movimentados. Muitos navios chegaram a partir para o Oriente e para todos os cantos da Europa. Então, aqui nós temos no século XVI, Theodore de Bry retratou o Porto de Lisboa, capital de Portugal, o centro comercial da Europa. Então, aqui seria as partes de comércio já, né? Vejam ali, né, eles comercializando, né? Os comerciantes de todos os lugares iam a Lisboa para negociar seus produtos. No porto, as mercadorias que chegavam e partiam, né? Então, ali é que ficavam as mercadorias e que partiam as mercadorias também. Então, são as chegadas e as saídas. Os naus, grandes embarcações, aguardavam o embarque de mercadorias afastadas. Então, vejam bem, meus alunos, o tipo que eram as embarcações naquela época, né? E como são hoje. Então, ficava tudo afastada do porto, né? Os transportes dos produtos entre os portos e as naus era feito por barcos menores, né? Então, aqui os barquinhos menores aqui, né? E aqui, né, a caravela grande, o barco grande, né? Essa parte aqui, em alguns casos, os embarques de mercadorias pesadas, era feito por guindastes. Nossa, eles já estavam bem mais, né, sofisticados, né? Certo, meus alunos? Então, são um pedacinho, um trechinho de um vídeo que estava ali para vocês estarem visualizando essa questão do desembarque e embarque de mercadorias. Hoje, meus alunos, vocês vão entrar nesta página aqui, que são relatos de viagem. Essa questão dos relatos da viagem, eles contavam como que foi a viagem deles, né? Igual a gente quando vai fazer uma viagem, né? Quer relatar a viagem, tudo. Só que com o passar do tempo, isso foi mudando, né? Ficou mais moderno, né? Então, vocês vão estar lendo esse texto, né? Observando o texto, observando as figuras e lendo o texto, para vocês verem como que foi modificando tudo isso, né? Durante as grandes navegações, os relatos tinham como objetivo narrar as descobertas ao rei, né? Hoje, esses relatos que nós temos hoje são gêneros textuais, né? Então, então hoje vocês vão fazer um relato de algum acontecimento. Então, são gêneros textuais que a gente estuda. E eles estão bastante utilizados em sites e blogs de viagem e turismo. Por quê? Porque ali eles podem estar divulgando, né, através dos relatos das viagens, esta tal ilha, né, foram viajar em tal ilha, e tem um relato dessa ilha, né, como que ela como foi a viagem. Outra coisa, ele vai ajudar também um roteiro, né, completo, de uso de livro e das ideias que tem por aí. Propomos, por exemplo, sequência de algum livro, né? Então, o relato, ele vai estar fazendo essa sequência, ele vai estar relatando essas viagens, né? E vocês podem, se vocês forem pesquisar, vocês vão achar relato de vários tipos de viagem, certo? Então, só para estar colocando para vocês o que são os relatos que hoje eram das grandes navegações antigamente, né? E agora ele se tornou um gênero textual para nós. E outra coisa também que nós vamos ver lá na página 217 é a questão indígena, né?
alguns tipos de brincadeiras, né, que os indígenas faziam, que a gente conhece, vê até hoje, né, as plantações que eles tinham, várias culturas que veio da formação indígena pra gente, né, questão de hábitos, né, folclore, a alimentação dos indígenas que hoje a gente tem, que é a questão da mandioca, né, a formação de vocabulários, né, a origem indígena, tudo isso é um relato, é um acontecimento e que vocês vão perceber o conhecimento indígena também está presente em todas as coisas nossas, né, da nossa vida também. Então vejam ali embaixo, depois que vocês realizarem a leitura, né, a chegada, né, a gravura de Theodore Brie, produzida na edição original, Duas Viagens ao Brasil, né? Outra coisa que tá lá nas perguntas de vocês, com base nos relatos, que os europeus pensavam sobre o Novo Mundo. O que será que eles pensavam? O que eles tinham de pensamento? Em meio às notícias traduzidas sobre o encontro dos novos territórios, muito se criou no imaginário do povo europeu sobre essas sociedades, como eles viviam, como eram os animais, as plantas, o ambiente, criando-se de forma narrativa, né? Fantásticas. Isso. Então vejo bem que eles tinham aquela curiosidade de saber como viviam, como eram, né? As vestes, todas essas coisas. As plantações, os animais, né? Ali que a professora falou para vocês, a gravura, né, de Theodore de Brie, retratou os nativos. E como que eram os vestes, né, os vestimentos desses nativos? Então, vocês vão relatar ali para mim. Como que eles estavam vestidos? Né, ali eles estavam sem roupas, né? E dentro do quê? Das embarcações deles. Então, é isso que vocês vão estar colocando ali, né? O que eles utilizavam? Vejam bem lá na figura, o que eles estão utilizando lá de armamentos, né? E eles estavam fazendo o quê? Combatendo quem? Os inimigos, né? Terceira pergunta. Qual a diferença entre os nativos da gravura e aqueles no relato de John Leary? Então, lá em Leary, os nativos são retratados em seu cotidiano, pescando e caçando animais, e não em um momento de combate, né? Então, o que vocês vão estar vendo ali? Lá naquele retrato, eles não estão fazendo essa parte de pescar, caçando animais. Essa parte aqui, eles estão em combate, né? Em luta. Qual foi a importância dos relatos de viagem para a história dos povos americanos e brasileiros? Então, as publicações retratam os povos nativos, né, os povos indígenas, e seu cotidiano, as espécies de plantas e animais, e podem ser utilizadas como essa fonte de pesquisa, contribuindo para a compreensão da formação, tanto do Brasil como do território americano. Certo? Então, leiam bem o texto, né? Que vocês vão estar conseguindo visualizar e entender essa questão que eles estão colocando aqui nas perguntinhas, ok? Então, boa aula para vocês e até daqui a pouco.